Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de física. Sou do sexo masculino, tenho 53 anos, minha cor é branca, tenho cabelos e olhos pretos, a minha estatura é alta, estou trajando calça jeans, camisa preta. O ambiente da sala é um estúdio de televisão e eu vou usar uma tela interativa para anotações. Beleza? Na aula de hoje nós vamos falar em circuitos elétricos, sobre os dispositivos elétricos. Acompanha comigo. Nosso primeiro dispositivo que vamos estudar é o resistor. Qual é a sua função? Transformar energia elétrica em energia térmica. Lembra? O que é isso? O nome desse fenômeno é efeito Joule. Exemplo, ferro de passar roupa. Transformar energia elétrica em energia elétrica. Qual é a função do resistor? Ele vai resistir à passagem de corrente elétrica, né? Nessa passagem de corrente elétrica, os elétrons, as cargas vão encontrar dificuldades e aí vão produzir energia térmica com essas colisões. A primeira lei de Ohm vai nos ajudar a calcular o quê? Esse triângulozinho aqui, ó, tensão, resistência e corrente elétrica. A primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. O que é U? U é a diferença de potencial, também conhecido como tensão elétrica, a voltagem. R é a resistência elétrica, a sua unidade é o Ohm, a última letra maiúscula do alfabeto grego. E o I é intensidade de corrente elétrica. Olha o símbolozinho da resistência aqui, ó, a corrente passando, e a DDP, a tensão elétrica entre os terminais. É importante você lembrar o seguinte, o movimento dos elétrons é sempre contrário ao sentido da corrente elétrica. O movimento dos elétrons é chamado de corrente real e a corrente I é chamada de corrente convencional. Então está aí a nossa formulazinha do Rui, ou então Uri, como você queira. Rui é assim, ó, Rui. Como é que calculo o R? R é igual a U sobre I. Olha aí, Rui, beleza? Primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala de um fio condutor. Esse fio vai ter uma área, no sistema internacional é dada em metro quadrado, L é o comprimento do condutor e Rho, essa letra grega aqui, vai representar resistividade, as impurezas por metro que eu tenho nesse condutor. Observe o seguinte, a resistência vai ser diretamente proporcional ao comprimento. O que quer dizer isso, Betão? Quanto maior o fio, maior vai ser a resistência. E o inverso é verdadeiro. A resistência vai ser inversamente proporcional à área. Área maior significa que os elétrons vão ter um espaço para se desviar das impurezas dentro de um condutor. Área menor, os elétrons vão ter pouco espaço para se desviar das impurezas dentro do condutor. Você consegue ligar um ar-condicionado com um fiozinho de fone de ouvido? Não consegue, porque a quantidade de carga ali é muito grande. Então, eu tenho muita energia numa área pequena. Vou ter muita energia, vou ter muito efeito Joule, o fio vai derreter. Vai queimar o equipamento. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar sobre o gerador elétrico. Qual é a função do gerador elétrico? Gerar energia, lógico. Ele vai transformar uma energia qualquer em uma energia elétrica. Um exemplo é uma pilha, bateria. Olha o gráfico da pilha e da bateria. É uma reta decrescente. A tua pilha carrega ou descarrega, maninho? A tua pilha descarrega. Então a reta é uma reta o quê? É uma reta decrescente. No começo, a pilha está novinha, tem toda a força eletromotriz. No final, quando for zero a nossa tensão, nós temos a corrente de curto circuito. Beleza? Essa é a nossa equação do gerador, U igual a E menos RI. Lembra que eu falei para você? A pilha está novinha e a gente vai gastando a nossa pilha. Menos RI. Observe U. É a tensão, ou DDP, que é dada em volts. E é a força eletromotriz, força elétrica de movimento, ou FEM.
É o apelidozinho, ó, FEM, força eletromotriz. É uma abreviação, na verdade, né? Também é dada em volts. Qual a diferença? U é a tensão do circuito todo, é a voltagem do circuito todo. E é a voltagem apenas da pilha. Rzinho é a resistência interna do gerador, é dada em ohm. Essa letra é o ômega maiúsculo, a última letra do alfabeto grego. E o I, a nossa intensidade de corrente elétrica, que é dada em amperes. Nosso próximo elemento é o receptor. O que o receptor vai fazer? Ele vai receber energia elétrica e fazer o que com ela? Transformar essa energia elétrica em outro tipo de energia. Exemplo, o motor elétrico, aquele motor do carrinho. Como é que funciona o motor do carrinho? O motor do carrinho recebe a energia elétrica da pilha, essa pilha aciona o motor e o motor transforma essa energia elétrica em energia de movimento e a roda do carrinho vai funcionar. Voltando aqui. Nós temos aqui o gráfico, ele vai receber, então, portanto, a reta é uma reta o quê? Crescente. No começo, ó, força contra eletromotriz. O igual a E mais RI, ele vai receber mais RI. Para ficar diferente da equação do gerador, a gente bota essa linhazinha. O EDDP, tensão, que é dada em volts. E' também é força contra eletromotriz, ó, contra eletromotriz, beleza? Dado em volts. Então, o Rzinho é a nossa resistência interna do receptor. Se você quiser e não for se confundir, você pode botar a linhazinha, né? Resistência interna do receptor, que é dada em ohm, e a nossa intensidade de corrente elétrica, que é dada em amperes. Agora nós vamos ter uma participação. Professor, é possível identificar qual dispositivo elétrico só pelo gráfico? Você pode observar aí na nossa figura que a gente tem os 3 gráficos para você aí. O gráfico do resistor, do gerador e do receptor. O resistor começa do 0, o gerador é decrescente e o receptor começa fora do 0. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha? O esquema mostra um gerador real com a força eletromotriz E, resistência interna Rzinho, e o gráfico mostra a curva característica desse gerador real. Aqui eu tenho a força eletromotriz e aqui eu tenho o ICC, galera, como a gente viu na aulinha. Qual o valor da resistência interna? O igual a E menos RI. Nós temos aqui, ó, a equação do gerador, mas a gente nem vai usar ela. Vamos usar aqui, ó. R é igual a E sobre ICC. Lembra do Rui? Rui. Quem vai ser a voltagem? A voltagem vai ser a eletromotriz. E o ICC? 2. Então, nós temos a nossa continha aí, 10 dividido por 2, a resistência vai dar 5 ohm, que corresponde, nas nossas alternativas, à letra C. Beleza? Segunda questão. O motor elétrico apresenta rendimento de 80% quando submetido a condições de esforço máximo. Sabendo que a potência desse motor é de 500 watts, a energia desperdiçada pelo motor, olha só, desperdiçada pelo motor, no decorrer dos 20 segundos de funcionamento sobre esforço máximo, beleza? Quanto é o rendimento do motor? O rendimento do motor é de 80% em rendimento máximo. Show? Vamos lá. Então, a gente vai ter que energia é a potência pelo tempo. Só que nós vamos ter o quê? Um rendimento de 80%. Ou seja, vai sobrar quantos por cento? Vão sobrar 20%. Esse 20% vai ser a energia dissipada. Beleza? Então, nós temos 20%. Quanto é 20%? 20% é igual a 0,2. Né? 20% é 20 por 100, 0,2. Potência é 500 e o tempo é 20 segundos. Vai dar como resposta 2.000 joules. Cancelou um zerinho da frente com um zerinho de trás. 2 vezes 2 dá 4.
4 vezes 500, 2.000 joules. Essa é a nossa energia dissipada, beleza? Vamos ver a alternativa? A alternativa letra B. Tranquilo? Um detalhe nessa questão é que ele fala sobre o rendimento. O rendimento do motor é de 80%. Então, ele aproveita 80%. Né? Ele utiliza 80% do total. Show? Então, quanto vai para a energia dissipada? 20%. Por isso que a gente trabalhou com 20%. Show de bola? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo. Um medidor de tensão volts e um medidor de corrente A, ambos ideais, foram associados a um resistor, como é mostrado na figura. Vou logo te dar uma dica. O voltímetro sempre colocado em paralelo e o amperímetro precisa sempre ser colocado em série. Ligando os extremos da montagem apresentada a um gerador, as leituras dessas medidas possibilitam a construção de gráficos que seguem, aqui o gráfico, ó, o gráfico do voltímetro e o gráfico do amperímetro. O voltímetro, adivinha, ele mede os volts. O amperímetro, adivinha, ele mede os amperes. Beleza? De acordo com as informações presentes nos gráficos, conclui-se que a resistência do resistor, olha, ele quer saber o quê? A resistência. Como é que calcula a resistência? Rui. Rui, preciso do U e preciso do I. Vamos lá? Então, tá aí as alternativas, 1, 3, 6, 16 e 24, e os dois gráficos. Observem a nossa animação. Escolhi o tempo 30 segundos, para ficar um tempo igual para os dois gráficos. 30 segundos coincide com quem? Coincide com U igual a 12 volts, e I igual a 4 amperes. Substituindo U igual a R vezes I. Rui, quanto é o U? O U vale 12 volts e o I vale 4 amperes. Beleza? 12 por 4, nós vamos ter uma resistência de 3 ohm. Resistência de 3 ohm, que corresponde à alternativa letra B. Ok? Um detalhe importante é o seguinte, meu amigo, lembrar que no gerador a corrente vai sempre do negativo para o positivo, no gerador. E no receptor é o mesmo desenho, né? Mas a corrente ela vai do positivo para o negativo. Show de bola? Esse é o receptor. Gerador, negativo, positivo, receptor, positivo, negativo. Beleza? Bem, meus queridos, na aula de hoje nós falamos sobre circuitos elétricos, vimos alguns equipamentozinhos, né? Resistor, receptor, né? O gerador elétrico, ok? O circuito, amperímetro, voltímetro. É importante para você que vai fazer o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais. Um abraço!